Bem, pessoal, já que nós prevemos aqui a segunda tela, como? Porque a gente já previu, já criamos a segunda, que é chamada capital. E aí vamos estruturar da mesma forma. Veja que essa tela já está identificada com o nome capital. Vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá do início, né? Que eu sempre oriento você a selecionar aqui e a largura preencher principal, interface do usuário, caixa, aliás, legenda. Vou colocar sempre da mesma maneira. Eu prefiro sempre utilizar o mesmo, a mesma estrutura, né? Coloco o mesmo tamanho, coloco negrito, agora capital. Então, se essa tela tem o nome capital, é porque ela permite calcular o capital, tá bom? Então, vamos lá, cor de fundo, vou colocar uma cor laranja, vou deixar capital, né? Claro que aqui eu vou trazer o organizador em tabela, também já vem para o centro com 4 linhas e 2 colunas, onde as linhas eu vou colocar as legendas. Tá certo? Pronto, a legenda vou deixar sem renomear. Para a programação, no entanto, vou colocar o quê? Taxa. Opa! Taxa. Colocar logo negrito. Tamanho 16. Poxa, aqui não era para ser taxa. Aqui embaixo, vamos seguir o padrão, vou colocar capital, que é o valor que nós vamos encontrar. Bom, aqui vai ficar taxa. (16), negrito, aqui tempo, certo? E aqui, quem está faltando? Juros. Bom, encerrada essa etapa, eu vou proceder da mesma maneira. Agora são as caixas de texto. Uma caixa de texto, 2 caixas de texto, outra caixa de texto. Claro que depois, Cássio, o próximo aplicativo é a gente pegar essas 4 telas e trazer utilizando lógica matemática, né, numa tela só. Eu vou deixar todo o detalhe para a próxima aula para a gente não confundir aqui a cabecinha de vocês, tá? Então aqui a legenda, eu vou tirar, né, apagar esse texto da legenda para ela ficar em branco. Claro que eu vou nomear também, analogamente à tela anterior. Aqui será taxa. Novamente. Tempo. Aqui juros. E por fim, capital, que é o resultado que nós queremos encontrar. Certo? Aí apareceu novamente, então vamos colocar capital, resultado. Taxa, tempo, juro, capital. Perceba que aqui duplicou, porque aqui tem uma legenda também que foi renomeada como capital. Bom, eu não tinha percebido isso não e nunca tinha acontecido. É porque eles ficam mudando sempre, às vezes pode acontecer alguma inconsistência. Tá? Então, esse capital também eu vou colocar aqui, ó, um detalhezinho. A cor do texto vai ser em vermelho. Lembrando que é sempre importante aqui também na caixa de texto você marcar somente números. Para não ficar abrindo todo o teu teclado, tá? Abre só o teclado de números que fica inclusive umas letras bem maiores. Fazer também na anterior, que eu esqueci, né? Então, vou voltar aqui no capital, marcar somente números. Aqui somente números. Em tempo também somente números. Pronto, beleza. Vamos voltar novamente para capital. Inserir. O legal é que se a gente pudesse, né, pegar aquela tela e duplicar, né? Por enquanto eu não observei ainda se tem essa duplicação, mas vamos lá. Organização da mesma maneira. Organização em tabela.
2 linhas e 3 colunas, porque aqui eu vou trazer os botões. Um botão, 2 botões, 3 botões, 4 botões, 5, 6. Atentando aqui para o do meio, que é calcular. Esse botão a gente dá um destaque a ele, para deixar ele maior. Pronto, se quiser colorir também, muda o nome, renomeia, né? Pronto, aqui, mesma ordem. Limpar. Para manter o padrãozinho. Aqui será o botão fechar. Também negrito, tamanho 16. Pronto, se essa tela é a capital, eu posso voltar para a tela de juros, né? Então, esse botão aqui será chamado... só um detalhe, eu esqueci de renomear aqui. Ó. Aqui é o botão 3, é fechar. Que é o botão limpar, também precisa ser renomeado. Certo? Aqui você tem os outros botões, como antes, né? Se a gente está na tela capital, você pode voltar para juros. Para a tela juros. Você pode também, ó, você pode saltar para a tela taxa. Ou você pode ir para a tela também tempo, né? Lembrando que eu preciso sempre estar renomeando essas telas. Tela tempo. Opa! Isso aqui é a tela juros. E aqui você tem a tela taxa. Pronto, aqui está pronto novamente para fazer toda a programação. Agora eu queria mostrar uma coisa para você. Ó. Vou voltar lá na tela anterior. O que acontece se eu duplicar isso aqui? Percebeu que ficou um X? Está dando erro? E se eu pegar e colocar isso aqui dentro da mochila? O que vai acontecer? Ó? Como se ela estivesse lá na mochila, tá? Vou apagar porque tem duas. Se eu tivesse levado só uma, eu iria colocar na mochila que ainda ia permanecer. Bom, agora eu vou lá na tela 2, né, que é a capital, e vou ver aqui dentro da mochila. Olha o que acontece. Na mochila, aquela fórmula está aqui. Só que está tudo ajustado de maneira... né? Ó, então eu já expliquei para vocês qual é a utilização da mochila. Né? A serventia, a utilidade da mochila dentro do teu aplicativo. Tu pode jogar essa tela lá e pegar aqui na outra tela. Então, o que acontece? Nós vamos calcular. Né? Deixa eu ver aqui. Calcular. Quando clicar em calcular, o procedimento é o mesmo. Tá vendo que é calcular? O que vai acontecer? Eu vou ajustar agora não mais juros. Eu vou ajustar outra coisa. Não vai me servir muito, eu estou só mostrando a função aqui da mochila. Então, eu vou ajustar agora o capital na forma de legenda. Né? Só que agora a fórmula muda. Porque se eu tenho capital, que aliás, juro que é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, e eu quero encontrar o valor do capital, basta eu isolar a variável capital, certo? Ficando como juro vezes 100 dividido por taxa vezes tempo. A gente precisa fazer, e é muito importante quando a gente está trabalhando com o aluno, essa conversão, né? Esse jogo algébrico, digamos assim. Então, a minha fórmula vai começar matematicamente da mesma maneira, com uma divisão. Tá? Só que aqui em cima, eu vou ter uma multiplicação com apenas dois fatores. Quem são eles? O juro, que vai entrar aqui como caixa de texto, né? Caixa de texto na forma de texto.
e 100. Juro vezes 100. Duplico essa parte bem aqui, ó, que é uma multiplicação, e jogo, ó, juro vezes 100 dividido por taxa, né? Tiro isso aqui e jogo aqui, ó, a lixeira. Duplico, taxa, e aqui tempo. Pronto. É isso aqui que nós devemos fazer. Bom, vou pegar lá, ó, na screen 1, posso jogar o limpar todinho, posso jogar o fechar, posso jogar tela, certo? Então, vou lá novamente, ó, no capital. Aqui dentro, ó, eu tenho limpar, eu tenho o fechar e tenho quando tela capital, certo? Se você quiser fazer isso. Bom, Renato, isso aqui vai dar muito certo? Depende, ó. Aqui está aparecendo, ó. Percebeu que agora está tudo atualizado? Quem é esse capital aqui, ó? Poxa, esse capital é bom você substituir, ó. Só ele. Esse capital aqui, eu vou substituir para não correr o risco de dar um erro. E vou lá mesmo no capital, olha só. Capital que está uma, tá vendo? Capital resultado, texto, o bloco ajusta automaticamente, você duplica isso e leva. Bom, aí você pode pegar essa taxa e substituir por taxa. Tempo substituir por tempo e juros, tá vendo aqui, ó, como veio foi a caixa? Pronto, o juro agora deixou de ser uma legenda e passou a ser uma caixa de texto. Então eu venho aqui, ó, juro, cadê? Caixa de texto, ajustar como texto, pronto, encaixou, tá pronto para ser usado. E aqui, ó, fechar. Por quê? Porque esse botão fechar aqui é o fechar lá da outra tela. Então eu venho aqui, ó, no botão fechar, que eu coloquei em minúsculo justamente para identificar a diferença. Tá fechando a tela. Aqui, ó, abrir outra tela quando? Quando eu clicar aqui na tela capital. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quiser voltar para a tela juros, opa, tela juros. Tela juros. Aqui. E vou lá, lembra que a tela juros é chamada de screen, né? Como é, professor? Que eu acho a tela juros, ó. A tela juros é chamada de screen 1. Então eu vou em blocos. Então a tela de juros é chamada de screen 1. Tá bom? Pronto. Quando o cidadão clicar aqui na tela 1, aliás, na tela juros, né? Ele vai lá e vai voltar para a tela Screen 1. Novamente vai usar, tá, o Screen 1 a partir desse botão. Então, veja bem. Vou fazer a atividade por escrito e colocar lá para ficar registradozinho, igual eu fiz na semana passada. Mas eu já adianto que a tarefa de vocês será concluir este aplicativo. Como? Criando a tela taxa, a tela tempo, programando dessa maneira e chamando tela por tela. Tá bom? Forte abraço, boa noite e espero que vocês logrem êxito nessa atividade. Até a próxima!